Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui, que a luz tá ruim. Tá ficando uma luz forte em cima assim. Então, hoje eu vim falar aqui um pouco com vocês, sejam bem-vindos, né? Mais um vídeo aqui do canal O Malho. Curtam, comentem, compartilhem já de agora. Hoje eu tô com a camisa do Corinthians aqui para falar de um tema muito específico, que é o tema desse jogo que ocorreu entre Corinthians e Rosário Central pela Libertadores. E a temática do racismo, né? Eu falei para vocês naquele vídeo que é o vídeo sobre o nacionalismo brasileiro e criticando a esquerda woke com o nacionalismo brasileiro e com uma filosofia nacionalista, por assim dizer. E naquele vídeo eu dei o adendo de que sim, existe um racismo no Brasil, existe um racismo na cultura brasileira. Isso sem dúvidas, né? Que existe. O problema central é justamente essa importação do conceito racismo de outras realidades históricas, como por exemplo a Argentina ou a norte-americana, querendo igualar o fenômeno do racismo nesses países como se fosse o fenômeno brasileiro, sem falar em outras imprecisões que eu comentei, que geralmente aparecem nessas filosofias woke, né? Bom, mas eu queria falar hoje sobre justamente essa diferença que inclusive causa essa rivalidade profunda entre argentinos e brasileiros, que é justamente, acho que o ponto principal dessa diferença está na derrota da mentalidade, do discurso, da filosofia, da sociologia eugenista, tá? O eugenismo, que defende essa purificação social ao longo do tempo e uma certa preponderância ou privilégio de uma raça, de uma etnia sobre outra, né? No caso de descendência europeia, sobre as afro, as indígenas, etc., as etnias afro-indígenas, representa justamente esse eugenismo que existiu tanto no Brasil quanto na Argentina, né? E isso aparece até os dias de hoje, tem respaldo, ressonância cultural dentro dos estádios de futebol, né? Claro que se você pegar, por exemplo, já teve episódios que torcedores do Grêmio foram racistas, outros times também. O problema central é a proporção, né? Dá para ver que é algo justamente muito próprio da cultura argentina. E o goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, sofreu diversas ofensas racistas. Ele falou que sofreu diversas dentro do jogo, ouvindo essas ofensas vindo de trás do gol, né? Isso representa a cultura argentina, né? Isso representa um traço fundamental na cultura argentina que, em sua história, o discurso eugenista teve várias vitórias importantes para essa filosofia deletéria, demoníaca, que é o eugenismo. Agora, essa proposta sociológica maluca, né? Agora, o Brasil, o Brasil teve diversos pensadores que também compartilhavam desse mesmo imaginário eugenista. Agora, os pensadores que representam, de algum modo, aquele tipo de pensamento, de sociologia, de perspectiva histórica, tanto da direita quanto da esquerda, a direita vai superar essas questões sociais mais com a igualdade via a ideia da metafísica que vê o ser enquanto a criaturalidade, portanto, iguala o ser enquanto seres finitos e criaturas de Deus, né? Filhos de Deus. Agora, isso é a direita mais tradicional, católica, etc. Por exemplo, Gustavo Corsão, enfim. A esquerda vai superar isso também, né? Uma outra direita
vamos dizer assim, Gilberto Freire, se dá para colocar Gilberto Freire ali, talvez, porque ele se dizia monarquista, né? E muito provavelmente isso não cabe na esquerda de forma nenhuma. Mas embora tenha todo o mito da democracia racial, na verdade o mito não é o mito mais deletério, vamos dizer assim, mais problemático, não é o da democracia, mas é o da questão de romantizar justamente uma agressão e pressupor que houve uma agressão generalizada que criou o povo brasileiro e teve um lado positivo, etc. Quando na verdade o que criou o povo brasileiro foi a própria mestiçagem em camadas populares, em seus milhares de pessoas que se mesclaram ao longo da história brasileira. Mas o ponto principal, depois de abrir esse parênteses muito grande, perdoe-me aí, é justamente que a cultura brasileira e o povo brasileiro teve essas definições muito óptimas, muito exímias, assim, muito produtivas, com esses pensadores, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, etc. Pensadores da esquerda, da direita, enfim, que fizeram, de maneira geral, conseguiram fazer, tiveram êxito em fazer de fato, varrer o pensamento eugenista. Por quê? Porque enxergaram justamente a miscigenação, a mestiçagem, a parditude, né, que é um conceito que vem sendo muito badalado. Então, a parditude, por exemplo, como um conceito de potencial para a definição da identidade brasileira e para a definição justamente da psicologia brasileira. Ou seja, essa é a psicologia brasileira. Se a gente tem que se orgulhar de alguma coisa em diversos pontos, a gente tem que se orgulhar disso aqui, é justamente isso. Dessa criatividade, desse jeito por exemplo, de um cristianismo popular, dessa existência em compadrios, né? Onde as pessoas se fortalecem nesses compadrios sociais, etc. Muito não, totalmente fruto da cultura católica e de um catolicismo popular. Enfim, na Argentina, o que é que ocorreu? Ocorreu a vitória do pensamento eugenista, principalmente nas políticas que explicitamente já passaram por questões como, ao mesmo tempo, em dois blocos, né? Uma estratégia eugenista que buscou, primeiramente, enviar para a guerra principalmente negros e indígenas argentinos. Então isso ocorreu na Argentina, certo? Por exemplo, na Guerra do Paraguai, que a Argentina participou. Então, enviar para a guerra negros e indígenas, principalmente, para quê? Para começar, na mentalidade eugenista que governava esse âmbito, a limpar, ao mesmo tempo que leis que facilitavam absolutamente a imigração de europeus para o território argentino, visando o embranquecimento a longo prazo. Se você olhar diversos argentinos, eles são meio estranhos, eles parecem deslocados. Por exemplo, Maradona, ele tinha traços que são muito diferentes dos traços dos jogadores atuais da Argentina. Traços mais brutos no rosto, ele era um pouco mais pardo. Por quê? Porque era descendente direto de indígenas. Você compara Maradona com Depou, não tem nada a ver. Mas esses, como Maradona, são muito estranhos, acabam ficando estranhos dentro da realidade argentina, né? Estranhos no sentido de estarem muito isolados na sua estética. Por quê? Porque houve essa política diretamente ligada ao embranquecimento e à europeização da Argentina a longo prazo. Essa política aqui no Brasil, ela perdeu. Essa política no Brasil perdeu. O Brasil passou por diversos momentos contraditórios, controversos, etc.,
mas de geração de um nível de inclusão social para diferentes raças, etnias e sexos muito grande, né? Então, e a política imigratória do Brasil era para Europa, era para China, era para todo lugar, certo? Não sei se houve também no Brasil essa ideia virando lei. Acho que não. Mas se houve, foi alguma coisa que não era vigorosa em uma unicidade, ou seja, só valia isso, sabe? Como foi na Argentina. Na Argentina só valia isso. Era liberado apenas para europeu. E a gente vai entrar em guerra, e quando entrar em guerra, quem vai para a guerra é indígena e negro. Entendeu? E aí os caras que são fruto desse racismo historicamente construído, racismo eugenista, explicitamente eugenista, que é esses caras da arquibancada, que são os próprios jogadores da seleção argentina, etc. Alguns deles, como por exemplo naquele episódio daquela música da seleção, que fizeram para a seleção francesa, né? Esses jogadores argentinos, que são fruto desse negócio, romantizam, inclusive os torcedores nazistas, romantizam e falam de forma muito veemente e estão certos contra o que aconteceu nas Malvinas. Claro, uma violência histórica profunda. Mas os caras são. A mentalidade dos caras é fruto de outra violência histórica muito mais deletéria. Entendeu? Por isso que, se Deus quiser, o Corinthians ganha em Itaquera, certo? Mas essa é basicamente a diferença aí. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, deixem um like, comentem, enfim, curtam o vídeo. Muito obrigado pelas visualizações aí nos últimos vídeos. Está um pouquinho ainda. Espero que cresça, né? Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo.